Evangelizar na atualidade. Uma reflexão sobre os desafios atuais da evangelização do ser espiritual. E a doutrina espírita traz para nós essa oportunidade da gente entender que somos um espírito eterno necessitados da evangelização de nossos sentimentos para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Quanto mais procurarmos nos evangelizar, mais começaremos a nos conscientizar da responsabilidade que temos para empreendermos a jornada evolutiva ao encontro conosco mesmos para nos aproximarmos de Deus. E o processo de evangelização vem para nós como importante sementeira de luz, para plantarmos a luz nas consciências e a doutrina espírita, que brilha como um sol resplandecente, a iluminar os caminhos dos espíritos pelo deserto escuro da sua insegurança, dos seus medos e muitas das vezes trazendo para nós a consciência de responsabilidade frente às leis eternas. Essa doutrina, que é um cântaro de luz, um cântaro de bênçãos, que possui o mais puro néctar que nos alimenta a alma, na evangelização infantil, prepara esses espíritos desde pequeno para a sua jornada evolutiva, para o seu aprimoramento espiritual. Portanto, o momento de estudarmos o Evangelho é o momento que estamos conscientizando a nossa consciência. E para isso, é importante nós começarmos a ter uma boa organização. E com o auxílio da espiritualidade superior, foi trazido várias entrevistas, várias mensagens organizadas nesse livro, Sublime Sementeira, da qual algumas partes nós tiramos para fazer esse estudo. Sejam bem-vindos. Conscientizar consciências, evangelizar as crianças. Sementeira Sublime Sementeira, evangelização espírita infanto-juvenil. O que significa evangelizar? Qual a importância da evangelização infanto-juvenil? Quem são os responsáveis por esta tarefa? Por que a necessidade de evangelização na casa espírita? Quais os principais desafios enfrentados para o cumprimento da tarefa? Como vencê-los? Esses tópicos nós vamos estudar daqui durante os slides que nós vamos passando. Nós temos essa técnica diferente de fazermos o estudo. Os slides vão passando aqui do nosso lado, você vai acompanhando o que a gente está falando e acompanhando também os textos. É importante nós começarmos a entender o que significa evangelizar. O momento do estudo do Evangelho é quando é o momento de conscientização da consciência. É ampliarmos nosso entendimento para começarmos, então, a despertarmos para valores que vão refazer-nos intimamente para enfrentarmos com consciência cristã as adversidades. Portanto, tão grande importância se dá à evangelização infanto-juvenil quando as crianças ainda em idade eterna são preparadas para o respeito para com as leis divinas. E os responsáveis pelas tarefas são todos aqueles que frequentam as casas espíritas, principalmente os que são designados para a evangelização infantil. Pessoas que devem ter o tato de lidar com as crianças, também ter um bom magnetismo para dominar os ímpetos infantis, que não são tão fáceis, e gostar de estudar o Evangelho. E a necessidade de evangelização é na casa espírita e também em todo lar. Evangelizar as crianças, mas também evangelizar os pais. E todos nós precisamos ser evangelizados para enfrentarmos as adversidades, e o desafio é tomar consciência e despertar consciências para Deus. Algumas pessoas não gostam dessa frase, mas sempre que a gente estuda o Evangelho, novos entendimentos nos vêm, novos parâmetros nós passamos a ter e, então, tomamos consciência, tomamos responsabilidade, tomamos novos rumos. E como vencer os obstáculos que por acaso apareçam? Oração, dedicação e amor àquilo que a gente faz. Não é coisa tão simples, mas é importante sabermos prosseguir com fé, com determinação e confiança em Deus. Para a gente refletir, estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência, é um momento de interiorizarmos a luz e alimentarmos a alma com valores para a eternidade. Esse texto não faz parte do livro, é uma mensagem que a gente recebeu, e a gente entende que encaixa bem no que a gente está expressando, porque tomar consciência dos nossos atos, dos nossos fatos, de como isso implicará no futuro das nossas vidas, acho que é de fundamental importância para todos nós. À medida que tomamos essa consciência, à medida que começamos a entender as implicações que nossos atos de hoje terão na nossa vida amanhã, nós começaremos a agir
de uma forma mais cristã, que é o momento que nós estamos vendo tantas pessoas falarem de cristianizar. Somos um país cristão, então precisamos tomar essa consciência e alimentarmos a nossa alma com a luz para melhor servirmos a causa de Jesus, para melhor trabalharmos na iluminação de consciências. Evangelização, desafio de urgência. Ao Espiritismo, cabe a honrosa tarefa de trazê-lo, Jesus, de volta atuante e dócil, vigoroso e libertador, conforme ocorrer antes. Muitas pessoas falam que Jesus vai voltar e acham que Jesus vai reencarnar em algum lugar ou vai materializar um corpo e vai começar a conversar com as pessoas. Respeitamos, mas a volta de Jesus é através do processo de ampliação do nosso entendimento do Evangelho, quando começarmos então a praticarmos o ensinamento dele e todos nós, com o coração repleto de bondade e de amor, poderemos senti-lo, ouvi-lo e até mesmo vê-lo. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Mas precisamos aprimorar os nossos sentimentos conforme o Evangelho para trazer Jesus para nosso coração, para nossas atitudes. Se nós, quando basta lermos Atos dos Apóstolos ou o próprio Novo Testamento, nós vamos ver como que os apóstolos se comportavam diante de todas as necessidades das pessoas que o procuravam. Nós estamos agindo assim? Se não estamos, precisamos nos aprimorar, precisamos nos melhorar. As vozes do além-túmulo, que lhe obedecem ao comando de Jesus, promovem na terra uma clarinada de despertamento, pondo em ruínas as velhas construções do materialismo nas diversas expressões em que se manifesta, ensejando compreensão nova da vida e da realidade do ser imortal. Por mais que algumas pessoas acham que tudo está indo para um caminho ruim, nós vemos tantas demonstrações de pessoas buscando o caminho do bem, o caminho do amor. Então, nós começamos a desenvolver novos valores, novos entendimentos. E dentro desse desenvolver de novos valores, de novos entendimentos, nós começamos então a construir um mundo melhor para todos nós. E ao procurarmos construir esse mundo melhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos instruir nos caminhos do Evangelho. É certo tomar essa ou aquela postura? É certo tomar essa ou aquela ação? À medida que nós vamos compreendendo isso, nós vamos nos esclarecendo. E, lógico, falando para as crianças na linguagem mais apropriada a elas. Não dá para falar para uma criança como falamos para uma pessoa adulta. Aqui nós estamos falando da realidade, da necessidade da espiritualização e da evangelização das crianças, mostrando às crianças o Evangelho de Jesus, o entendimento das leis transcendentes da vida e os caminhos que devemos percorrer para aprimorarmos-nos, para melhorarmos-nos e para, com isso, nos aproximar de Jesus. E a questão do materialismo, das pessoas acharem que com a vida tudo acaba, a cada momento a vida vai nos mostrando que não. Os fatos, os inúmeros médiuns que vão surgindo, quantas crianças médiuns hoje estão aí reencarnadas, quantas crianças estão vendo fenômenos mediúnicos produzirem diante delas, ouvindo vozes, vendo vultos, vendo espíritos, vendo fenômenos físicos acontecendo diante delas. Então nós precisamos orientar essas crianças para que elas entendam que isso faz parte de uma coisa chamada mediunidade, conforme está no Evangelho. Naqueles tempos, vossos servos e servas profetizarão. Os velhos terão sonhos, as crianças terão visões, os jovens terão visões, as crianças. Então, os novos tempos estão chegando, a nova era chegou, e as crianças da nova era, nada de fanatismo, nada de coisas muito fantasmagóricas. É um momento em que vivemos a era do Espírito, quando as pessoas irão entender a necessidade de praticar o Evangelho e de se evangelizar-se. Neste sublime cometimento, porém, a floração infanto-juvenil, rodas de progresso do amanhã, que avançam pelos pés do presente, assume a grandeza de um desafio que nos cumpre aceitar, conjugando esforços em ambos os lados da vida para conduzir, com segurança e sabedoria, evitando os lamentáveis erros sensatos. O homem será o que da sua infância se faça. Quão é importante proteger a infância, proteger as crianças, proteger os jovens. Quão é importante dar a essas crianças e esses jovens noções do Evangelho. Lembrando
não é demais repetir, o momento de estudarmos o Evangelho é o momento de conscientizarmos a nossa consciência. E para conscientizarmos a nossa consciência, temos que entender os ensinamentos de Jesus por um prisma transcendente, por um prisma que nos mostre a grandeza do Mestre perante os homens, dedicando todo o seu amor à humanidade, caminhando na terra, fazendo a vontade do Pai, mas ensinando-nos o caminho da redenção, o caminho do amor, do perdão, da misericórdia. E por isso o esforço constante que nós devemos fazer por nos empenharmos em praticarmos esse momento tão sublime que é de evangelizar as crianças. Seja as crianças que estão dentro do nosso lar, seja as crianças que estão ao nosso derredor, assim como também as crianças que nos procuram nas casas espíritas, nos procuram nos templos religiosos em geral. É importante sabermos entender que essas crianças, quando elas relatam fenômenos mediúnicos, nós temos que esclarecê-las e não amedrontá-las. Porque o homem de amanhã será de acordo com aquilo que nós façamos das crianças hoje. Se você as amedronta, um dia elas verão que aquilo ali, e no dia que elas entenderem que aquilo ali era a realidade dos fatos que transcendiam as coisas e que alguém tentou manipulá-la, ela vai ficar um pouco revoltada. Então nós temos que procurar orientar, esclarecer, para que elas entendam os fenômenos e, segundo a vontade do Pai, segundo as determinações dos seus protetores, esses fenômenos podem ser reduzidos ou retirados. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado e este assume a posição de um homem traumatizado e, muitas das vezes, violento. Por isso é importante que nós saibamos entender as crianças, ajudá-las a construir o seu entendimento dos fenômenos que ela possa estar observando, para que ela seja uma criança que vá adquirindo, com o passar do tempo, maturidade espiritual, compreensão do Evangelho e, naturalmente, seus protetores irão contornar as situações para que ela possa desempenhar bem a função a que ela foi chamada a vir nesta reencarnação. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro, que modela a personalidade do adulto infeliz. Quando a gente lê essa frase, a gente começa a fazer uma série de introspecção. E aí nós precisamos procurar entender a importância do bom relacionamento em pai e mãe diante dos filhos. Quanto melhor você souber relacionar bem com seu cônjuge, melhor postura psicológica vai ter seus filhos perante a vida. Pais, respeitem-se mutuamente, para que seus filhos possam ter uma vida saudável, para que tenham uma postura psicológica saudável. O que nós vemos são crianças, na grande maioria das vezes, desestruturadas emocionalmente, porque o lar também está em frangalhos. É questão de fórum íntimo. Cada um de nós temos que parar para pensar e refletir como estamos nos portando dentro de casa, como nós estamos nos postando frente um ao outro, para que na manhã possamos ser todos felizes. Muitas das vezes, os espíritos, os amigos, levam 2, 3, 5, 10 anos para tentar corrigir mazelas que nós adquirimos por mau comportamento dentro do lar de todos os integrantes. Ah, mas o meu lar sempre foi inferno, como que eu vou virar santo? Como que você vai virar santo é a partir dos séculos, mas como você vai se melhorar é estudando o Evangelho, refletindo de como você pode aplicar em si mesmo o Evangelho, e aí você vai estar tendo condições de melhor ajudar aquelas crianças que estão ao nosso redor. Ah, mas isso está longe de eu conseguir, como que eu vou vivenciar o Evangelho em tão grande expressão? Praticando. E para a gente praticar, a gente estuda, explica, porque aquilo que nós explicamos é aquilo que nós mais precisamos de fazer. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundo, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. E a semente precisa de um terreno bem preparado. A semente cai na cabecinha do jovem, da criança, do jovem, do adulto, mas todos
terão as suas dificuldades, cada um a sua. Cada um terá o seu momento de reflexão, de introspecção. E o que eles vão produzir da semente que estão recebendo da evangelização, compete ao Pai julgar. Mas nós temos visto transformações tão maravilhosas que vale a pena. Sempre é importante, quando a gente olha para aquelas criancinhas que chegam, às vezes, na evangelização totalmente com uma expressão de agressividade e todo um trabalho ali por fazer, com poucas aulas da evangelização, elas se transformam, se melhoram, porque a espiritualidade interfere com tratamentos que nós não conseguimos entender, porque ainda transcende o nosso entendimento comum, e ali produz-se milagres das transformações. O Evangelho excetuam-se, é claro, os casos de espíritos recalcitrantes, em recomeços difíceis, reacionários, por atavismo pretéritos às luzes da educação. Mesmo em tais, ou os efeitos da salutar pedagogia educacional fazem-se valiosos. A tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que a evangelização é de urgência salvadora. A evangelização é de urgência salvadora. Mesmo aqueles espíritos recalcitrantes no erro, que por várias encarnações cometeram desatinos, cometeram vários variados erros, quando chegam na evangelização, logicamente que os mentores de mais alto sabem que ele foi lá, sabem que ele está ali, muitas das vezes acompanhado por um séquito de espíritos tão rebeldes como ele. Então começa-se o milagre da transformação. Milagre não no sentido de uma coisa sobrenatural, mas milagre daquilo que é muito bonito ver a transformação. Aquela criança rebelde, indisciplinada e às vezes violenta, começa a se tornar alguém que dialoga, portadora de uma inteligência vivaz e de uma curiosidade sadia de toda criança, da gente procurar auxiliá-las, ajudá-las e impulsioná-las para o bem. Nessas transformações que assim se opera, faz-se verdadeiros milagres. E nós precisamos, então, nos empenhar para essa atividade salvadora de almas. Salvar almas, educar almas para a eternidade. Essa é a função da evangelização infantil. Mas aí você vai me dizer, mas eu não tenho competência para isso. A gente desenvolve competência. Eu costumo sempre dizer nos nossos estudos que quando a gente precisa de fazer uma prova para mudar de cargo dentro de uma empresa, a gente vira a noite estudando. Mas, para se aprimorar espiritualmente, a gente quer deixar para depois. E Jung fala na questão de depois do meio-dia. Então até a gente vai caminhando pela vida até o meio-dia. Aí, quando a curva do dia começa a descer, nós começamos a fazer algumas reflexões. E aí, muitas criam uma fuga psicológica de voltar a lembrar dos tempos da infância, dos tempos da juventude, dos tempos da adolescência, e esquecem de viver o presente, esquecem de construir para o amanhã. E ele falou também uma coisa interessante. Se nós procuramos educar as crianças para elas chegarem aos 21 anos como adulto saudável, em condições de enfrentar as adversidades, após o meio-dia, nós deveríamos nos preparar para a morte. Porque a morte é um alvo que todos nós vamos alcançar incondicionalmente. Se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos ficar perdidos em lamentáveis estados de infantilização. Portanto, nós não podemos ser daqueles que dizem, eu não tenho condição, eu não tenho competência para isso. Mas muitas das vezes, a nossa postura de simplesmente sentar dentro de uma sala de evangelização para dar o apoio moral para quem está lá dando aula, já é uma grande tarefa que nós estejamos fazendo. Assim como tem um médium de sustentação dentro da reunião mediúnica, é possível que exista um médium de sustentação dentro de uma aula de evangelização. É um caso a se pensar. É uma ideia inovadora, mas se os espíritos estão nos intuindo a falar, é porque é importante levar em consideração em um dado momento. Quem instrui oferece os meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Bom, se a gente instruindo, a gente alarga a compreensão,
Ao estudarmos para instruir, nós estamos aumentando o nosso entendimento. E a quem nós estamos instruindo está também ampliando seus entendimentos. Então, ao educarmos, principalmente dentro dos princípios da evangelização cristã, segundo o Evangelho de Jesus, e ao ampliarmos conceitos, segundo o Evangelho de Jesus, traz para nós as bênçãos de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos. Então, quem trabalha para a evangelização infantil, ele não só ajuda as crianças, aos jovens a se melhorarem, como ele também se predispõe a se melhorar. Como ele também se faz por onde se melhorar. Por isso, tão importante e necessário começarmos a colocar em prática os princípios de evangelização, os princípios de orientação cristã dos jovens. Quem evangeliza, liberta para a vida feliz e, logicamente, liberta-se a si mesmo. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Você tem noção da importância de evangelizar? Você tem noção da importância de levar o evangelho para as crianças? Você tem noção da importância do que é colocar o evangelho no coração das crianças? Não. Nenhum de nós temos essa noção. Por mais que queiramos entender, ainda é muito pouco tamanha a importância e a necessidade de evangelizar. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que se transitando em trevas exteriores. E dentro desse princípio que nós devemos procurar então fazer valer. Dentro desse princípio nós devemos então fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para que o melhor nos procure. Impulsionemos a vida da melhor forma possível, edificando o bem, construindo o bem, transformando as forças do bem, para que o nosso amanhã seja de paz, de harmonia e de fraternidade. Que as luzes soberanas estejam sempre nos envolvendo, para que tenhamos a coragem de estarmos sempre dispostos e prontos para evangelizar, para tornar os jovens melhores e mais dignos da sua transformação íntima, da sua transformação moral. Ofertem-se pães, medicamentos, agasalhos, cuidados, instrução e educação à criança. Não se evangelizando hoje, o ser que surge periclitará toda a segurança do edifício social e humano do futuro. Impostergável desse modo, o mistério preparatório das gerações novas, guiando-as para Jesus, a fim de que se construa desde agora o reino de Deus definitivamente no mundo. Não podemos deixar para depois a grande preocupação de oferecer medicamentos, agasalhos, instrução para as crianças. Mas, necessariamente, precisamos entender e compreender a importância de fazermos com que a evangelização resplandeça nesses corações. E para que a evangelização resplandeça nesses corações, nós temos que ter a coragem de agir, a coragem de tomarmos as decisões mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas posturas íntimas. E, por conseguinte, a necessidade evolutiva daquelas crianças e de suas posturas íntimas. Porque o edifício social, sem o quinhão do Evangelho, principalmente agora que as tecnologias vão ganhando dimensões muito grandes e até mesmo muito transcendentes, sem esse princípio de evangelização, sem essa luz interna fazer-se brilhar, torna-se muito difícil, ou melhor, tornará muito difícil o nosso amanhã. Porque nós precisaremos cada vez mais de pessoas conscientes, responsáveis, evangelizadas. Por isso, para que o reino de Deus estabeleça no mundo, é necessário começarmos a trabalhar pela evangelização das crianças e, por conseguinte, pela evangelização de nós mesmos. Não se assustem com a nossa forma de falar, às vezes um pouco incisiva, porque faz-se necessário às vezes, e muitas das vezes, é nosso modo de interpretar. E como nós fomos treinados a dar aula, por mais que a gente treine fazer uma palestra, a gente sempre tem a tendência de falar como a gente estivesse dando aula.
Portanto, a gente fala de uma forma mais incisiva, não se assustem. Lembre-se que isso é uma energia que a gente deve colocar para dentro de nós, para termos força suficiente para enfrentarmos os obstáculos, as adversidades e melhor trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e pelo nosso crescimento íntimo. A infância é período em que melhor se aprende, enquanto que na adolescência se apreende. Na idade adulta, mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o ancião apenas repreende. Deixai que venham a minhas criancinhas, solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plástica, ainda não compreendida pelos erros atuais, e modelemos, com as mãos do amor, o homem integral do porvir. Esse ser integral, tem até um livro que chama O Homem Integral, que eu recomendo que vocês leiam, que é um momento da gente encontrar conosco mesmo, fazermos uma reflexão para quem somos, de quem estamos querendo ser, onde queremos chegar. Com isso, precisamos estabelecer a nossa meta de evolução, nossa meta de compreensão das adversidades da vida, para trilharmos para a luz, para trilharmos para os grandes empreendimentos que a vida nos oferece, que a vida traz para nós. E como Jesus solicitou que devemos deixar que vá até ele as criancinhas, nós temos que fazer com que essas crianças possam seguir para Jesus. E com isso, nós precisamos então de estabelecer um cronograma de evangelização para empreendermos o aprimoramento desses seres. Empreendermos os tópicos principais para que essas crianças possam se aperfeiçoar, possam se melhorar e possam se integrar dentro da sociedade. Evangelização espírita é o sol das almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados no seu nome pela transformação urgente da Terra, em mundo de regeneração e paz. Mensagem de Amélia Rodrigues, saída do livro Terapêutica de Emergência, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na Editora Leal. Bom, Amélia Rodrigues é uma grande trabalhadora e uma grande incentivadora do trabalho de evangelização infantil. Logicamente, Amélia Rodrigues é um espírito que está sempre dedicando todo o seu amor para que os evangelizadores tenham coragem, determinação, organização, fé naquilo que fazem. E como nós estamos falando de transformar as crianças de forma bem poética, a evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que sob os bem-aventurados do Senhor, empenhados em teu nome, pela transformação urgente da terra, em mundo de regeneração e paz. Que sejamos, pois, meus irmãos, aqueles leais servidores do Cristo, que estaríamos sempre dispostos a servir, a trabalhar, a empreender essa evangelização, a acender essa luz que se tornará como um sol, como uma constelação de luz, para iluminar os caminhos da humanidade. E, logicamente, para que nos tornemos nessa transformação, precisamos de nos evangelizar. Precisamos de interiorizar o Evangelho, praticarmos o Evangelho. E é por isso que nós precisamos, então, nos empenharmos para as grandes realizações, para os grandes empreendimentos do amanhã. Evangelização em Marcha. A campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, que a Federação Espírita Brasileira vem desenvolvendo com o apoio do Conselho Federativo Nacional em todo o território brasileiro, tão bem recebida com inspiração do alto, não se efetua somente na Terra, no sentido de maior amplitude. Todo o trabalho que nós fazemos aqui nas casas espíritas é também feito no mundo espiritual, tanto para os espíritos que vão reencarnar, como com aqueles que estão reencarnados, onde os seus mentores e seus protetores procuram levá-los durante o sono para esse processo de aprimoramento. E por isso, gente, é tão importante a educação, tão importante o levar a criança para a evangelização, que é o momento em que ele entra em contato com energias mais sutis, mais quintessenciadas, que o levarão então a ter um melhor sono, melhor encontros no mundo espiritual com seres que o amparam, que o protegem.
É com isso, com esse sentimento, com esse entendimento que nós devemos procurar trabalhar. As crianças da nova era, que dão para elas vários nomes, mas já previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, previsto no Livro dos Espíritos, previsto também na Gênese, que seria um momento em que a humanidade seria transformada por espíritos que estavam reencarnando melhores, de forma melhor preparada. Nós vemos na série de livros do André Luiz que os espíritos eram recolhidos no umbral e iam para as instâncias de refazimento, onde eles ficavam de um mês, ou até menos, até 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Cada um segundo as suas possibilidades, segundo as suas necessidades. Portanto, ao reencarnarem esses espíritos com tanto tempo convivendo com espíritos bons, com espíritos superiores, manterão uma certa sintonia e precisarão de ser ajudados. Se não fosse tanta interferência negativa, principalmente na área da alimentação e da saúde, nós teríamos uma grande transformação na Terra no estalar de dedos. Mas essas interferências, que aqui agora não vamos entrar em detalhes, nós temos palestras que explicam sobre homeopatia, sobre florais, que você vai poder entender um pouco mais. Então, é importante nós entendermos que esse trabalho de evangelização, esse trabalho de esclarecimento das crianças, faz com que elas possam se aprimorar, se aperfeiçoar e se tornar, então, seres humanos melhores para que o nosso planeta seja melhor. Não adianta querermos um planeta melhor se nós não nos fizermos nos melhores e se não procurarmos também ajudar nossos filhos a serem melhores. Nascida do coração nobre do anjo Ismael, com a sua especial solicitude, ela se instalou primeiramente na cúpula excelsa dos grandes servidores da humanidade, antes de começar sua implantação no seio da Basílica Nação. E nós que estamos aqui na nação brasileira, o maior país espírita do mundo, o país com o maior número de cristãos no mundo, que a maioria de nós somos cristãos, a maior porcentagem da população, então isso é de grande importância para nós e também muita responsabilidade. Por isso nós precisamos aprender a nos instruir dentro dos princípios do Evangelho para sermos melhores, servidores da causa do bem. Esse convite é para todos, independente de qual religião seja, independente de que posição esteja. Todos nós precisamos desse processo de evangelização. Nossa. E também, logicamente, quanto mais levarmos as crianças, aos jovens, aos adolescentes, ao jovem adulto, aos velhos, melhor será a marcha da humanidade. Porque quanto mais espíritos conscientes da necessidade de evangelizar-se e mais conscientes da responsabilidade da autoevangelização, melhor nós teremos um mundo de relações entre seres humanos. Quantos problemas do mundo poderíamos resolver se fôssemos mais evangelizados? E resolveríamos de forma simples e menos violenta. Portanto, lembremos que o anjo Ismael espera de cada um de nós a sua parcela de colaboração para que todos nós venhamos empreender a nossa existência, a nossa caminhada para o nosso refazimento íntimo, para o nosso aprimoramento. Trata-se de tarefa espiritual de grande envergadura, que visa não só beneficiar a geração presente, as crianças e os jovens, que no momento enfeitam a terra com seus sorrisos e graças naturais, mas tem perspectivas muito mais amplas. Qual a perspectiva do jovem para o futuro? Qual a perspectiva que nós temos para nós mesmos no futuro? O que nós precisamos empreender para nós mesmos no futuro? Esse trabalho íntimo de refazimento, esse trabalho íntimo de reestruturação nossa é de grande importância para começarmos, então, a construir, a edificar e trabalharmos para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos, pois, meus irmãos, embarcarmos nesse barco que nos levará por caminhos iluminados. Apesar das ondas que nos vergastam o caminho, certamente chegaremos ao porto seguro da consciência tranquila por ter feito a nossa parte no bem. Saibamos, pois, portarmos-nos como os cristãos, trabalhando na causa do bem, trabalhando-nos e trabalhando para um mundo melhor. É uma preparação para a vinda dos espíritos que deverão integrar no futuro as fileiras do espiritismo. No mundo, erguer a bandeira do amor crístico,
em toda parte levantar templos de amor nos corações, fazendo com que o Todo-Poderoso seja amado e adorado, como deve ser, no santuário das almas. É, em suma, a base angular na qual assentaremos o futuro da humanidade espiritual. O Cristo, como governador do planeta Terra, espera que cada um de nós façamos a nossa parte. E nós, como bons cristãos que devemos ser, precisamos então trabalhar pelo nosso aprimoramento, pelo nosso desenvolvimento, como seres conscientes das nossas responsabilidades, como aqueles que trabalham conscientemente pela elevação moral daqueles que caminham ao nosso redor e que saibamos estender mãos socorredoras em quem está caindo, para que saibamos também oferecer amor, paz e serenidade. Mas para isso, precisamos conquistá-la. E para conquistá-la, precisamos trabalharmos-nos. E para trabalharmos-nos intimamente, precisamos estudar o Evangelho e fazermos as nossas tarefas assistenciais, que é aquilo que vem nos testar onde precisamos podar as nossas arestas. Erguer a bandeira do Cristo, erguer a bandeira do amor crístico nos corações humanos, é o que vai fazer de cada um de nós seres melhores amanhã. Ainda somos imperfeitos, logicamente, mas somos perfectíveis. E estamos aqui caminhando na Terra para nos tornarmos perfeitos. E para nos tornarmos perfeitos, comecemos a trabalhar a nossa perfeição. E aqui está o convite. Preparando o futuro dessas crianças, com a evangelização infantil, com a evangelização dos jovens, com a evangelização de adultos, com a evangelização dos senhores e senhoras. Todos nós somos dessa caminhada. Eu tinha uma amiga, ela já partiu para o mundo espiritual. Ela estava com 80 e poucos anos e frequentava uma cidade. Ela falou: os jovens me alimentam. A energia deles me alimentam. Ela ficava lá, conversava, interagia. Isso é importante que nós saibamos entender que, quando a gente fala nas faixas etárias do trabalho de evangelização, é um trabalho importante, porque a gente está preocupado com a evangelização dos jovens. Mas o Espírito está aqui me intuindo. E a evangelização dos idosos? E o trabalho de conscientização dos idosos? Precisamos pensar nisso. Precisamos ter um trabalho mais aconchegante. Precisamos ter um trabalho mais de aprimorarmos-nos mais para ajudarmos melhor. E a base angular para o futuro da humanidade é a evangelização dos nossos sentimentos. Controle sua mente. Eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É a receita para nós nos tornarmos seres melhores. Que conflitos todos nós temos? Mas o erro que já cometemos passou. Então temos que controlar a nossa mente. Educar esses conflitos do passado para que a gente não volte a cair neles novamente. E evangelizar nossos sentimentos para que, de agora em diante, passemos a agir de uma forma mais condizente com as leis divinas. Arregimentai-vos, pois, nas fileiras de Ismael. Procurai o vosso lugar nas tarefas de evangelização. Vibrai em benefício do êxito desta campanha. Bênção que o céu concede a todos nós. Saibamos, pois, que temos a sagrada oportunidade de nos aprimorarmos. Saibamos, pois, que nós temos a sagrada oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. E como somos seres que ainda precisam aprimorar-se muito, precisamos, então, entender a importância de colocarmos em prática o Evangelho. Entendemos, pois, a necessidade de procurarmos trabalhar pela evangelização dos nossos sentimentos. Recordemos que o futuro também nos aguarda. Iremos reencarnar. E precisaremos de uma sociedade mais evangelizada para cometermos menos erro, para colocarmos em prática aquilo que já começamos a aprender nesta vida. E quanto mais criarmos bases seguras para uma humanidade mais evangelizada, melhor o mundo querá nos receber. Preparemo-nos hoje, construindo o amanhã. Já pensaste nisso? No nosso livro Futuro Transcendente abordamos esse tema.
Como você está se preparando para o futuro? Você quer ir para o céu? Você quer ir para um planeta melhor? Você quer estar na Terra regenerada? Você tem noção de que é? Já parou para pensar como é um planeta que esteja 100 anos na nossa frente? 1 milhão de anos na nossa frente? A regeneração acontecerá ao longo de quase 300 anos, segundo nos informam os Espíritos. Portanto, nesse milênio, apenas estamos preparando o processo de regeneração. Poderá ser mais lento, poderá ser mais rápido, de acordo com as nossas ações. Unamo-nos nos bons sentimentos. Unamo-nos os bons sentimentos que já temos para construirmos esse amanhã de paz. No livro Futuro Transcendente, você vai encontrar mais reflexões sobre esse amanhã. Oremos, vibremos, trabalhando. Sentarmos-nos em oração é muito importante e é bom. Vibrar a paz também é muito importante e é bom. Mas trabalhar para que todos aprendam a orar, vibrar no bem, evangelizar-se, ainda é melhor. Crianças e jovens pedem-nos o amparo e orientação. Crianças e jovens necessitam do nosso amparo e da nossa orientação. Porque nós já temos uma noção do Evangelho. Já temos uma parte importante das informações. Precisamos, pois, sabermos externá-los, para que esses entezinhos recebam as bênçãos divinas que nós já podemos emanar. O mundo carece de amor e paz. Temos dúvida disso? Certa vez assisti numa entrevista de um jovem nepalês, ele chama Ram Bonjan, e ele ficou 8 meses sentado debaixo de uma árvore meditando, sem comer e sem beber, e continuou vivo. Ainda desenvolveu mais músculos do que ele já tinha. É um fato muito transcendente para o nosso entendimento atual. E alguém foi entrevistar ele depois que ele saiu dessa, vamos chamar de hibernação. Por que o mundo é tão violento? E a resposta dele foi encantadora. O que vocês fazem para o mundo não ser tão violento? Você procura educar a sua mente? Você procura ser melhor? Você procura ajudar mais as pessoas? Enquanto vocês estiverem apegados às lutas diárias apenas pensando no dinheiro e nas posses, a parte espiritual ficar esquecida, o mundo não terá condições de viver em paz. E nós precisamos de entender isto. Antes de condenarmos a quem quer que seja, precisamos interiorizar os nossos bons sentimentos. Ver exemplos de pessoas tão brilhantes e importantes como ele, Ram Bonjan, que está vivo hoje, e tantos outros que vêm surgindo aí, de repente aparecem, passando mensagens de paz, passando de mensagem de harmonia. E nós precisamos estar ajudando essas pessoas. E lembrem-se, muitos talvez nem conheçam o Evangelho, mas dão um exemplo de prática do Evangelho mostrando a integridade profissional, a responsabilidade naquilo que fazem. Nos exemplos que tentam passar para a sociedade, são também missionários do bem. Podemos citar Cristiano Ronaldo? É importante não ter tatuagem, não bebe, não fuma, não se mete em escândalos, embora de vez em quando tente inventar um escândalo para ele. Ou sei lá se inventa, se aconteceu realmente. Não cabe a mim julgar essa parte negativa. Vamos ver as coisas boas que realmente existem nessa pessoa. E procurarmos, então, saber que o mundo não está tão perdido. Tem pessoas que trabalham bem. Quantos artistas têm grandes trabalhos sociais, despertando nos corações humanos a ideia da solidariedade pelos nossos irmãos. O mundo carece de amor e paz. Sim, mas já temos muitos trabalhadores e nós podemos engrossar ainda mais essa fileira. Venha conosco. Jesus nos chama. Jesus nos convida. Não vamos cruzar os braços. Vamos abrir os braços, arregaçar as mangas e começarmos o trabalho. Não cruzemos os braços indiferentes à dor que campeia, aos vícios que progridem nos seus ninhos de lama. Sejamos aqueles que acendem a lâmpada no meio das trevas. Sejamos aquele que impõe a lanterna, aquela potente lanternas modernas que ilumina caminhos para várias léguas, para vários espíritos. Sejamos aqueles que não tenhamos medo de pisar na lama, porque sabemos que a lama não poderá nos contaminar. Entendamos que a lama não poderá nos contaminar, apenas nos sujará os pés momentaneamente, ou as mãos momentaneamente,
mas sabemos que as boas ações sempre agem como um grande desintoxicador da alma e um impulsionador para um mundo melhor. Defendamos, com a educação evangélica, à luz da doutrina, nosso patrimônio espiritual. Que o Senhor nos inspire, meus amigos. Mensagem recebida pela médium Maria de Cecília Paiva, na sessão mediúnica da Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 22/11/1977. Há exatamente 41 anos. Portanto, estejamos cônscios das nossas responsabilidades, estejamos cônscios da nossa condição de trabalhadores da luz e saibamos defender o nosso patrimônio espiritual. Saibamos, pois, interiorizar os valores da alma. Saibamos, pois, saber viver com o espírito, como espírita, cultivando os valores do espírito, porque a vida sempre nos oferecerá aquilo que mais precisarmos para alcançarmos a luz. Espíritas pela segunda vez. Já pensaste que podes ter sido espírita na última encarnação? Ou em alguma outra encarnação para trás? Convivido com os luminares da codificação espírita? Se fomos ou se não fomos, não vem muito ao caso, mas de todas as formas aumenta a nossa responsabilidade. Certa vez uma pessoa disse para mim: eu convivi com Kardec na minha encarnação naquela época na França. Um outro disse para mim: eu era um dos espíritos que trabalhava na segurança do Kardec. Eu achei aquilo muito engraçado, achei aquilo muito interessante a pessoa falando, mas tinha também um outro amigo que sempre dava aquelas agulhadinhas assim: pensa nisso. E ele disse: e eles vivem com a dignidade de quem deve viver, tendo passado por essa experiência ímpar? Então, espírita pela segunda vez significa responsabilidade dobrada. Ser espírita é uma bênção, mas traz para nós muitas responsabilidades, muitas necessidades de aprimoramento íntimo. O número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Significa que existe sim a possibilidade de ter pessoa encarnada que conviveu com Kardec, ou era um espírito que trabalhava na equipe de segurança do Kardec, ou entre os mentores também, por que não? Existe essa possibilidade. As crianças da nova era deram-lhes alguns nomes diferentes, mas eu prefiro chamar crianças da nova era. Aqueles que têm uma mediunidade mais apurada, mais limpa. Tem também aqueles que têm uma obsessão mais apurada, mais complexa. Mas todos estão aqui para se educarem, estão aqui para se aprimorarem. E nós temos a responsabilidade de ajudá-los. Porque a pessoa foi espírita da primeira vez, ele não está isento de ser obsediado, de ser atacado. Então todos temos a nossa responsabilidade. Informa-nos aos amigos espirituais que a Terra tem recebido muitos espíritos de outros planetas para fazer a transformação da Terra. Aí cada um fala de uma forma dessa, daquela. Respeitamos, assim como também esperemos que respeitem aqueles espíritos que nos orientam. E eles disseram que muitos espíritos vêm de Aldebaran, de um dos planetas de Aldebaran. E lá eles têm uma grande consciência social, respeito uns pelos outros. Um grande magnetismo que transforma os corações. Aqui na Terra tem um determinado grande país, onde a maioria deles reencarnam e onde tem a maioria deles já reencarnados há muito tempo, onde eles fazem seu processo de depuração ou de passam aqui na Terra por uma etapa de expiação ou de prova, de acordo com a situação. Bom, o país a gente deixa em suspense, mas a gente vai entendendo qual país tem muita preocupação com o social. E com isso, a gente vai procurando, então, fazer com que nós devemos nos aprimorar moralmente para servirmos de instrumento a esses bons espíritos, para que eles possam nos ajudar, para que eles possam nos inspirar e nos orientar. Quanto mais a individualidade consciente mentalize o mundo espiritual numa vida física anterior, mais facilidade obtém para lembrar-se dele em outra. Mas tem condições de aceitar bem a doutrina espírita numa outra existência.
Então, nós estamos aqui na Terra passando por aprimoramentos. Na nossa próxima reencarnação, seja na Terra ou no chupão, brincadeiras à parte, nós já teremos sedimentados valores que vai nos fazer lembrar de que existe uma religião que esclarece, que existe uma religião que impulsiona as pessoas para o bem, e naturalmente iremos procurar por essa religião. Não importa em que país estejamos reencarnados, ao ouvirmos falar em espiritismo, reencarnação, vida espiritual, automaticamente procuraremos de bom grado. Portanto, estejamos preparados para depararmos com criança que chega na evangelização e corrige o evangelizador. É criança que sai da evangelização falando: não aprendi nada novo hoje, queria uma aula melhor. Respeitemos, porque existe. E, portanto, saibamos preparar nossos filhos. Sejam eles evangelizandos, sejam eles evangelizadores. É necessário que estejam todos para trabalhar com a dinâmica do amor, trabalhar com o aperfeiçoamento dos sentimentos. A militância doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade espírita vem com a alma de profundas e claras percepções que transpõem a força mantenedora da carne. O espírito, ser inteligente que habita o corpo, que gerencia a vida do corpo, ele precisa sim ser doutrinado com as forças do bem, segundo os princípios cristãos. Portanto, nós que já vamos militando na parte doutrinária da doutrina espírita, precisamos entender que a mediunidade é responsabilidade muito grande. Que na realidade é uma responsabilidade espírita, que vincam na alma profundas e claras percepções que transpõem a força mantenedora da carne, que transpõem a vida física, que transpõem a nossa necessidade de estar reencarnado, mas que nos dá responsabilidade por estar reencarnado. Porque mostrando a mediunidade como um ponto de transformação, de ligação entre o mundo dos vivos presos à carne e dos vivos sem o corpo de carne, se ela nos oferece essa possibilidade de ligação, ela também nos esclarece da responsabilidade de vivermos aqui segundo os princípios cristãos. E é por isso que nós, espíritas, somos mais responsáveis por aquilo que viermos a fazer. Somos mais responsáveis pelas ações que tomarmos. Portanto, devemos estar mais conscientes de que, quando entramos à casa espírita, passamos para aquelas portas, estamos dizendo para nós mesmos: preciso me melhorar, vou esforçar-me por me melhorar. Portanto, se já fomos espíritas de outra encarnação ou se estamos sendo nesta, o importante é que somos cristãos, necessitados do aprimoramento do ensinamento de Jesus em nosso coração, necessitado de fazermos-nos melhores para o amanhã. Os princípios espíritas, pouco a pouco, automatizar-se-ão no cosmo da mente, através de reflexos morais, condicionados pela criatura, assentados no sentimento intuitivo da existência de Deus e no pressentimento da sobrevivência após a morte, que todos carregam no ímã do ser. Esses princípios espíritas, que vão se automatizar com o tempo, esses princípios cristãos que vão adentrar a nossa mente para educar a nossa mente, para que a gente possa ter mais controle sobre ela. Então, nós vamos começar a nos aprimorarmos, transformando esse sentimento, esse conhecimento em reflexos através das nossas atitudes morais, através daquilo que nós venhamos a fazer. E certamente, nossos sentimentos com relação a Deus será mais depurado. Teremos mais respeito por Deus. Um pressentimento da sobrevivência da alma e até mesmo um entendimento natural de que a alma sobrevive, de que a alma continua sua existência após esse transe material. Após essa passagem, adentraremos novamente ao mundo dos espíritos, onde de lá um dia saímos cheios de medos e dúvidas, e retornaremos cheios de dúvidas e medo. Porque o ser humano ainda não aprendeu, como aqui o texto nos mostra, mas está aprendendo a viver como espírito. Porque quando nós começamos a entender a importância de vivermos como espírito, nós começamos então a entender
que somos aqueles que transformarão o mundo, mas principalmente o nosso mundo íntimo. E com isso, nós deveremos fazer por onde estarmos melhores, para que o nosso amanhã seja de luz, de fraternidade e de paz. Daí nasce o valor, só um pouquinho, e mesmo nesta vida, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós falamos daqueles valores que nós já trazemos, de outra, na próxima encarnação que levaremos esses princípios. Então os princípios da doutrina espírita, ele vai sedimentando pouco e pouco na nossa vida. Ninguém vai fazer assim, ficar um espírita perfeito. E talvez nem nesta encarnação adquiriremos a perfeição. Mas nós temos que nos procurar aperfeiçoarmos o máximo possível, lógico. Essa é a mensagem importante que nós temos que fazer, para que nossos reflexos morais sejam condicionados ao entendimento daquilo que Jesus trouxe para nós, aos princípios cristãos. Daí nasce o valor inapreciável da leitura, da meditação e da troca de ideias sobre as verdades que o Espiritismo encerra e a sua consequente realização no dia a dia terrestre. Na nossa caminhada terrestre, nós temos que estar sempre procurando nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para que tenhamos uma manhã de luz, uma manhã de entendimento da necessidade de evoluir, da necessidade de nos aprimorar, da necessidade de nos fazermos melhores. É de grande importância para nós sabermos construir as verdades espíritas em nós. As verdades que o Espiritismo nos traz, nós devemos construir ao longo da nossa vida, como atos, como ações, que cada dia nós vamos corrigindo. Às vezes a gente está no trânsito, a pessoa está doida para atravessar a rua, a gente fala, não vou passar. Aí está aquela fila de carro atrás, a gente olha no retrovisor e fala, coitada, eu poderia ter parado. Mas a gente já pensou, poderia ter parado. Tem gente que nem pensa nisso. Aí mais à frente tem outra esquina com um carro querendo atravessar, a gente para, deixa que ele passar. E vocês já observaram quando a gente faz isso? Para, deixa o outro carro atravessar. Nem estamos falando de pedestre, que tem as faixas de pedestre que é obrigatório parar. Damos a preferência para aquela pessoa fazer a conversão, para ele sair ali. Como que a energia fica mais leve dentro do carro depois? Isso é interiorizar o Evangelho, é interiorizar os princípios espíritas, que todos nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Estudar, então, essa troca, a meditação sobre aquilo que nós lemos, a troca de ideias durante aquela reunião do final de trabalho, aquela reunião gostosa, aquele pequeno bate-papo, tendo uma leitura para nortear o assunto, para não nos perdermos, é de suma importância. E é com isso que a gente vai buscar e a gente vai conseguir valorizarmos-nos para os amanhãs que nos esperam. Estudar e exercer as obrigações de caráter espírita é construir para sempre, armazenar para o futuro, libertar-se de instintos e paixões inferiores, rasgar e ampliar horizontes e perspectivas que enriquecerão as ideias inatas, destinadas a se desdobrarem quais roteiros de luz na época da meninice e da puberdade, das existências próximas. Portanto, assim, meus irmãos, com esse entendimento, as palavras já estão muito claras, com essa busca por aplicar o Evangelho nas pequenas coisas, como disse, nas pequenas coisas, como na hora de fazer uma conversão, a gente vê que a gente já melhorou um pouco em relação ao que a gente era. Ao tomar uma fechada, compreender que aquela pessoa está passando mal, de repente está com dor de barriga, tem que chegar rápido onde precisa chegar. De repente ele perdeu a hora e tem que correr para não perder o emprego. Então nós temos que falar, graças a Deus que não bateu. Siga em frente, em paz, em tranquilidade. Isso é armazenar e exteriorizar os conhecimentos espíritas já adquiridos. Essa forma da gente se libertar das amarras do ódio, da gente procurar desenvolver valores que tragam para nós condições de estarmos cada vez mais enriquecendo nossas ideias naturalmente com as verdades espíritas, onde o nosso roteiro de luz certamente nos farão melhores, nos farão chegarmos ao porto seguro da consciência tranquila, porque cada existência nossa é um preparar para a próxima etapa da vida. Não é só para a próxima reencarnação,
para o dia de amanhã. Você não sabe como será. Quanto melhor você chegar no amanhã, melhor será as suas possibilidades. Melhor será a sua consciência para as grandes verdades que a vida nos traz. A maior prova da eternidade do Espiritismo nos caminhos humanos é essa consolidação de seus postulados na consciência, na vida, de vida em vida, de século em século, esculpindo a memória, marcando a visão, desentranhando a emotividade, sulcando a inteligência e plasmando ideais superiores nos recessos do espírito. Esse trabalhar constante do bem, esse trabalhar constante das realizações superiores, que fará de cada um de nós melhores, que fará de cada um de nós seres mais aperfeiçoados, mais condizentes com a necessidade evolutiva de cada um, mais aprimorados para os embates que a vida nos oferece. Portanto, meus irmãos, sejamos realmente melhores, para que o amanhã de luz resplandeça em nossos corações, e a vida esteja sempre sorrindo para nós, e possamos então desempenhar, de acordo com a misericórdia divina nos oferece, todas as bênçãos necessárias ao nosso processo evolutivo. A Terra recepciona atualmente a 5ª geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela 2ª vez. Esse evento, de suma importância na espiritualidade, reclama vigilante dedicação dos pais, mais viva a perseverança dos médiuns, mais acentuada a abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos. Esse parágrafo dá um seminário, mas nós falaremos dele por 2 ou 3 minutos. Mas vocês, que têm oportunidade, dá um pause no vídeo e ler, porque é de uma beleza. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um imã que nos prende a ele e, ao mesmo tempo, um magnetismo que nos liberta. Reflitamos. Já estamos chegando à 5ª, 6ª geração de pessoas que poderiam ter sido espírita, mas a 5ª, 6ª geração de espíritas. Pai, filho, avô. Nessa sequência, quantos de nós convivemos com grandes expoentes no passado? Já parou para pensar que você pode ter sido um amigo de Bezerra de Menezes? E que onde você acha que está fazendo muito, você está fazendo muito pouco. Porque você deveria fazer mais, você teve um exemplo de um grande e abnegado trabalhador. Nós poderíamos ter convivido com Nilo Cairo, um grande trabalhador do Cristo na área da saúde. Mas ele não era espírita, mas ele era bom. Ele dedicou toda a sua vida a ajudar a comunidade carente. Poderíamos ter convivido, e é pouco conhecido Nilo Cairo, um grande médico homeopata. Poderíamos ter convivido com Benoît Moore, que dedicou toda a sua vida a divulgar a homeopatia pelo mundo. Poderíamos ter convivido com grandes trabalhadores espíritas do cristianismo, do espiritismo nascente na França. Poderíamos ter sido daqueles colaboradores iniciais de Kardec. E aí? Então nós temos mais responsabilidade. O caso aqui não é nos torturarmos, é nos avaliarmos, ver. E o que eu estou fazendo, eu posso fazer um pouquinho mais? Se eu fui ou se eu não fui dos primeiros espíritas, dos primeiros cristãos, não é tão importante. O que é mais importante é ver se eu estou procurando me aprimorar, me melhorar, para que eu seja realmente um bom espírito, um bom cristão. Portanto, é de suma importância na espiritualidade. Olha, e reclama vigilante dedicação dos pais. Lembre-se os pais espíritas que eles recebem espíritos muito complicados. E não é à toa que eles estão dentro de uma casa de um lar espírita, é porque eles precisam de rédea e espora, vigilância. Não que a gente vai bater, não que a gente vai torturar, que a gente vai ficar impondo determinadas situações. A gente vai
amigavelmente e amorosamente educar, encaminhá-los à evangelização para que os espíritos que os acompanham sejam também evangelizados, fazermos bem o culto no lar para que os espíritos que os acompanham também sejam evangelizados. E certamente os espíritos que os acompanham também são aqueles que nos acompanham, ou que nos acompanharam até aqui. Perseverança dos médiuns. E como os médiuns têm que ter perseverança? Coitado de nós. É o dirigente que implica, é o dirigente que é muitas das vezes incompetente, que fica querendo tomar atitudes extremamente infantis dentro da casa espírita, vai doer em alguém, mas é verdade. É dirigente de reunião mediúnica, então tem para todos os gostos. Colegas que não entendem que o outro pode ter uma mediunidade mais aprimorada do que a dele. Colegas que não conseguem compreender a responsabilidade que o outro tem, a dedicação que o outro tem o incomoda. Mas também tem o lado bom. Tem aqueles dirigentes que quase carregam o médium no colo, que ampara, que orienta, que conversa. Tem aqueles dirigentes de casa espírita que é um amor em pessoa. Tem aqueles colegas do lado que são irmãos espirituais verdadeiramente, que estão ali para bater papo, para conversar construtivamente para um mundo melhor, para nos esclarecer, para nos dar apoio, para nos dar o ouvido. É importante saber fazer isso. E somente sabendo fazer isso é que nós vamos crescer e vamos nos aprimorar. A abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos. Trabalhar com as crianças e com os jovens requer amor, requer responsabilidade, requer consciência. E quando você tem amor, responsabilidade e consciência, você naturalmente se impõe, porque os bons espíritos estarão do seu lado. E os maus dobrar-se-ão diante de ti. Quando você faz seus trabalhos com dedicação, quando você faz um comentário sobre os infelizes do político com respeito, lembrando que todos são necessitados das nossas orações e não dos nossos comentários desairosos, você atrairá para ti os bons trabalhadores. É muito comum, um pequeno parêntese para falar de política sem politicagem. É muito comum a gente ver as pessoas se referindo ao imperador Tibério de uma forma muito pejorativa, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Mas no livro O Amor Jamais Te Esquecem, tem um capítulo que Jesus pede aos protetores de Tibério, para levá-lo para conversar com ele. E ele fica 3 dias passando muito mal, e porque ele está passando mal, ele faz muitas orações, e ele vai conversar com Jesus. Diante de Jesus, ele se ajoelha, e Jesus se diz a ele assim: Tibério, meu amigo, preciso muito de ti. E aí vem um belo diálogo. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele vai para o Senado, e faz um discurso repetindo tudo aquilo que Jesus orienta ele a falar. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer condenação, paremos para pensar. Aqueles coitados que escolheram carregar sobre os ombros o fardo pesadíssimo de administrar um Estado merecem nosso respeito, nossas orações como espírita que somos. Se a justiça está julgando de forma certa ou errada, os serventuários da justiça também são carentes das nossas orações. Se a gente discorda, elevemos a Deus a nossa discórdia. Que Deus saiba que estamos discordando, mas que nossos colegas não ouçam de nossas bocas palavras torpes, vãs, que muitas das vezes a gente deixa escapar. Mas vigiemos para a responsabilidade espírita, conforme está sendo chamado a atenção nesse texto. Fechamos parênteses e vamos continuar nosso estudo, lembrando que todos nós somos filhos de Deus, merecemos trabalhar para a luz, merecemos o melhor. Aproveitemos nosso tempo e eduquemo-nos com os valores do Cristo, pois eles nos conduzirão para a luz da imortalidade. Pois a alma só vive verdadeiramente e é livre quando aprende a amar como Jesus Cristo nos amou. Jacob de Jugáveis. Essa mensagem, de novo, a gente repete, não está no livro. Nós já colocamos porque está dentro do contexto. A nossa responsabilidade de educarmos-nos perante o Cristo, educarmos-nos perante o Evangelho, educarmos-nos perante a vida. Porque quando a gente se educa verdadeiramente para vivermos bem, a gente está se evangelizando.
quando a gente se educa verdadeiramente para respeitarmos as regras sociais, nós estamos nos evangelizando. E nós estamos ajudando a outros se evangelizarem. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso agir consciente da responsabilidade que está outorgada a nós para sermos cristãos, para sermos espíritas. Honremos essa postura, essa posição, essa possibilidade. Entrevista com Divaldo Pereira Franco sob inspiração de Bezerra de Menezes. 35 anos da campanha permanente de evangelização. Isso em 2012. 2018, já estamos com 41. Então, é importante nós compreendermos que a evangelização espírita infanto-juvenil é de extrema importância para o amadurecimento do espírito. Portanto, a gente escolheu algumas perguntas que não dá para fazer estudarmos aqui todas as perguntas, embora o assunto mereça, mas você procure adquirir o livro, pesquise no site da FEB, pesquise aí no Google, ver se você consiga o livro. Ele está no momento que a gente procurou olhar, ele estava esgotado, provavelmente está sendo elaborado uma nova edição. Mas é importante que a gente tenha em mente a importância de estudarmos esse livro, porque essa sementeira de luz precisa ser fortalecida com os nossos melhores sentimentos. E quando você vê aqui um pezinho no lado direito superior da tela, é de pergunta, o R é de resposta. A evangelização espírita infanto-juvenil contempla toda a ação de estudo, difusão e prática da doutrina espírita do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Dentre as ações, a que a tarefa pode abranger, quais são as consideradas prioritárias e fundamentais pela espiritualidade, com vista ao alcance pleno dos seus objetivos. Esse alcance que nós precisamos estabelecer, esse alcance que nós precisamos empreender, é aquele que vai fazer com que nós tenhamos condições de alcançar as mentes e os corações jovens. Portanto, estejamos atentos naquilo que nós vamos trabalhar. Vocês verem que a pergunta é bem grande, bastante abrangente, bem compacta, com muitas informações juntas. Então, quais as ações a tarefa pode abranger? O que é mais prioritário? Cabe-nos contribuir em favor da iluminação das consciências em desenvolvimento e do caráter das gerações novas, mediante os lúcidos conhecimentos espíritas, fortalecendo-lhes a paz e a conduta reta, de modo que a violência e os impulsos que procedem do passado, as más inclinações, conforme os conceitua o preclaro codificador, transformem-se em atividades educacionais prioritárias. Educar os impulsos. Trabalhar as nossas arestas que trazemos do passado. Trabalhar as nossas inclinações más que trazemos do passado. Controle sua mente. Eduque seus conflitos. Evangelize seus sentimentos. Essa frase de Ana Barilova a gente sempre repete, porque ela é extremamente importante para nós. Simples assim, mas complexa em sua aplicação, porque nós ocidentais temos muita dificuldade em controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e principalmente evangelizar nossos sentimentos. Essa é a nossa luta, é por isso que estamos na Terra, por isso que estamos encarnados, é por isso que estamos na doutrina espírita. Mas é acima de tudo isso que nós precisamos iluminar a nossa consciência. E nada melhor para isso do que trabalhar na iluminação dos nossos pequenos, dos nossos jovens, para que todos nós estejamos, segundo Kardec trouxe para nós, uma forma de nos educar para a vida eterna. Logo depois, deve-se fomentar a compreensão e auxílio da família, a fim de que o lar seja realmente a escola de edificação moral, onde os exemplos predominem em relação às teorias oferecidas pela doutrina espírita. Manter esse intercâmbio entre o lar e o educandário espírita é de fundamental importância para que as lições aprendidas
no centro espírita sejam confirmadas na vivência doméstica. Educar as nossas arestas, aparar nossas arestas, treinando controlar nossos impulsos, nossas tendências negativas do passado. E depois, buscarmos a compreensão do trabalho dentro da família de evangelização. À medida que a gente treine nossos impulsos, nossas mazelas, e a gente vá para a evangelização da família, para a modernização do sentimento cristão dentro da casa, nós estaremos, então, aprendendo a viver o Evangelho, não só dentro da casa espírita, mas também dentro do nosso lar. Os períodos da infância e da juventude são normalmente marcados por intenso desenvolvimento do espírito reencarnante, convidado ao contínuo aprendizado mediante os desafios que lhe surgem. Sob a ótica dos benfeitores espirituais, quais os principais desafios enfrentados atualmente pelas crianças e jovens, e de que forma os familiares, os tarefeiros da evangelização e a sociedade em geral podem auxiliá-los na sua superação. O mundo moderno, embora tenha as facilidades tecnológicas de locomoção e tantas outras possibilidades, também oferece-nos grandes perigos. E é baseado nisso que devemos, então, estabelecer a nossa meta de refazimento, de aprimoramento, de melhoria. Trabalhemos, pois, para que esse refazimento, esse melhoramento possa estabelecer em nossas vidas e que possamos ser realmente úteis nesse trabalho. Os grandes desafios que as crianças e os jovens enfrentam na atualidade são os lares descomprometidos com a sua educação e respeito, com os segmentos sociais imediatistas e preocupados mais com o utilitarismo do que com a realidade do ser espiritual que todos somos. Esse descomprometimento com a educação e respeito com as crianças faz-nos, então, criar situações muito perigosas. E as necessidades imediatistas, a parte utilitária da situação, esquecida do ser espiritual que somos. E respeitar as crianças não é dar a elas todas a liberdade de fazer o que querem. Não é deixar que tomem as atitudes que queiram. É dar a elas noções claras da responsabilidade que desfrutam frente à vida. Você tem toda a liberdade de agir, dentro dos limites estabelecidos pelos pais. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que as crianças queiram tomar as rédeas das próprias vidas e muito menos do lar e dos pais. Infelizmente, alguns lares as crianças interferem tão negativamente na vida do casal que acabam proporcionando separações, divórcios ou outras querelas mais complicadas. Portanto, nós precisamos aprender que temos que nos comprometer mais com a educação e respeito aos filhos, impondo-lhes regras, limites e dando a eles noções de responsabilidade. Achar que o filho pode ser livre para tudo e enfrentar até mesmo um policial, ele pode acabar numa cadeia. E naquelas horas que ele passar ali, pode ser irrecuperável, dependendo da situação. Portanto, dê a ele limite. Saber que existem as autoridades para serem respeitadas. Nós vimos há tempos uma reportagem sobre dois colégios em duas cidades diferentes do Brasil, onde ali era uma baderna tão grande que ninguém queria dar aula. Então, o colégio foi passado para a polícia militar daquele estado. E eles começaram a trabalhar no esquema militar. E hoje tem fila para as crianças serem matriculadas no colégio, porque todos disputam com unhas e dentes uma vaga que seja. Então, regra, disciplina fazem parte da boa educação. Eu tive a felicidade de estudar 2 anos num colégio militar, e isso foi de extrema importância para a formação do meu caráter, para me dar noções de responsabilidades que até então na sociedade eu não receberia. Porque ali dentro tem regras que em nenhum lugar vai ter. Então nós aprendemos a educar a nossa alma segundo o novo prisma. Não que lá seja um lugar perfeito para a educação do espírito, não. Mas é necessário para que algumas almas se eduquem passar por essas experiências. E a escola deve ser o local da nossa segunda família,
Nossos colegas de sala, nós devemos vê-los como irmãos e não como aqueles que vão competir conosco. E nossos professores como amigos que nos orientarão a nortear um bom futuro. Nós temos 2 estudos, vivência na escola, vivência na família, que fazem parte do conjunto de situações que nós devemos refletir. Os veículos de comunicação de massa, que conspiram contra os ideais de beleza e de dignificação humana, a agressividade, a violência, a perversidade de todos esses fatores, que se converteram em institutos de perversão e do abandono dos valores éticos. E hoje nós temos a internet e mais a infernet dentro da internet. Mais cuidado ainda são necessários, mais ferramentas de vigilância nós temos que ter. Se seus filhos são seus dependentes e eles vão criar uma página em qualquer mídia social, e-mail, qualquer mecanismo de comunicação telefônica, vocês, como pais, têm que ter a senha. Senão, confisca. Fácil. Você não vai me dar sua senha, eu confisco o seu aparelho. Não bota o crédito. Enquanto eles são seus dependentes, você tem que monitorar. Monitorar com respeito. E uma coisa muito interessante. Quando você chega e fala assim, me dar as senhas que eu vou olhar teus e-mails, eles ficam felizes depois. Ficam muito preocupados na hora. Depois eles ficam muito felizes. Principalmente que eles escrevem, às vezes, uma linguagem que você não entende, que vem lá 3, 4 letrinhas, que você fala, o que é isso aqui? Você tenta decifrar. E às vezes eles escreveram aquelas 4 letrinhas para o colega ficar confuso também. Nem tem sentido. Então, quando eles verem que pegaram a gente daquilo ali, eles ficam todos felizes. E também sentem-se felizes porque nós nos preocupamos com eles. Nós estamos interessados na segurança deles. Eu confio neles, podem ficar à vontade lá. Não, você confia neles, mas você vai monitorar. É igual as empresas confiam nos funcionários, mas de vez em quando contratam uma empresa externa para fazer auditoria. Então nós temos que auditar os e-mails e todas as mídias sociais deles. Perde lá um dia, mas você fiscaliza. Olha, o que eles estão conversando, que tipo de conversa estão tendo, se estão usando muitas palavras chulas. Vai no histórico e procura ver o histórico, o que eles estão assistindo. Se bem que eles são espertos, eles vão para a janela anônima, né, para não deixar rastro. Mas a gente está olhando, a gente vai olhar. É importante isso. Porque tem muito lixo nas mídias sociais, muitas fake news e muita porcaria mesmo, para falar um português claro, que nós temos que fiscalizar, nós temos que olhar. Demonstrar-lhes que esses apelos perversos conduzem ao desequilíbrio e à infelicidade deve ser o objetivo de todos os educadores que, por sua vez, devem comportar-se conforme os padrões estabelecidos pela ética moral do Espiritismo, construindo a nova sociedade dentro dos padrões da sadia alegria de viver e da lídima fraternidade entre as criaturas. Saber viver feliz de uma forma educada, de uma forma cristã. Eu não preciso falar com gíria para ser bem aceito dentro do meu grupo. Eu preciso me fazer respeitar. E quando as crianças estão sofrendo problemas de bullying na escola, estão sendo desrespeitadas pelos colegas, é sinal claro e evidente que ele não se relaciona bem dentro do lar. Quando ele melhora o relacionamento no lar, automaticamente melhora o relacionamento dele na escola. Há uma ligação magnética muito grande. E está lá nos primeiros mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Tem muito mais informações nesse tópico do que nós possamos imaginar. Todos aqueles que sabem viver bem com os pais, sabem conviver bem dentro da sociedade, sabem conviver bem dentro do seu ambiente de trabalho e são pessoas que prosperam na vida. Exceto o relacionamento doentio, eu vivo bem, mas sou totalmente submisso. Não é disso. Viver bem, saber dialogar, saber conversar, saber trocar ideia, saber ouvir o outro, saber se expressar de forma condizente. É um treinamento que a gente faz para convivermos na sociedade. A juventude espírita tem sido alvo de estudos mais aprofundados, visando ao melhor conhecimento do seu perfil e à identidade e ações evangelizadoras que possam auxiliar o jovem no seu processo de autoaperfeiçoamento. Como a espiritualidade observa tal ação
e que orientação podem ser oferecidas no sentido de promover um maior envolvimento do jovem na casa ou na causa espírita. O jovem verdadeiramente espírita, ele é diferenciado. O jovem verdadeiramente espírita, ele sabe se defender. Ele sabe se proteger dos vícios, que ele sabe que o vício prejudica também ele espiritualmente. E onde está o ponto que deve ser fortalecido para ter mais envolvimento do jovem? Primeiro, saber ser um líder espírita. Tem um texto, O Líder Espírita, muito bem escrito, por um amigo virtual, né, que está inclusive postado no meu site, kardecespiritismo.com.br, mensagens. Então está lá O Líder Espírita. É um texto muito bem escrito, que nós vamos fazer um estudo sobre ele também, que já que temos a autorização dele para usarmos à vontade, então nós vamos procurar fazer também esse estudo. Sabermos liderar. E assim como a gente precisa saber liderar dentro de uma empresa, nós precisamos saber liderar dentro de uma casa espírita. Sem melindres. Tem gente que acha que se a gente for liderar muito, a gente vai querer tomar o lugar do outro. E a gente às vezes nem tem tempo para tomar o lugar do outro. E às vezes nem competência para exercer aquelas funções que ele exerce. Mas temos condições de ajudar a todos, um pouquinho que seja, com as experiências que já adquirimos. Então, saber trocar ideia, saber falar, saber ouvir, é de extrema importância para quem quer que seja dentro do movimento espírita, do movimento católico, do movimento protestante, de qualquer movimento. Se quiser se enclausurar dentro de uma redoma de eu sou todo-poderoso ou toda-poderosa, vai cair do cavalo, vai perder uma grande oportunidade, vai chegar no plano espiritual em situação muito difícil. E tem livros que falam sobre isso. O jovem moderno vive uma rotina tecnológica muito especial e perigosa. Especial e perigosa. A comunicação virtual se lhe encontra ao alcance no lar, sem orientação nem a vigilância dos pais, facilmente indulo a convivência com portadores de transtornos de comportamento, pessoas viciosas, grupos atormentados que o cativam e o arrastam para as suas malhas perigosas. Portanto, é necessário estarmos vigilantes o suficiente para conseguirmos identificar determinadas situações, conforme já falamos antes, e dentro dessa vigilância nós temos que ter a senha como regra estabelecida. E então nós temos que saber que como nós agimos, de que forma nós agimos e de que forma nossos filhos estão agindo e interagindo dentro daquele universo que são as mídias sociais. Ali é um universo composto de galáxias complexas. Algumas são verdadeiros buracos negros, outras são irradiantes de luzes, outras são irradiantes de venenos. Fazendo essa comparação poética para que nós possamos entender o tamanho dos perigos e das responsabilidades que temos. Esse trabalho de assistência é essencialmente da família, que tem o dever de selecionar os sites que os filhos visitam, de tomar contato com os seus relacionamentos dentro de uma convivência equilibrada e sem imposições absurdas, facilitando o trabalho do evangelizador. Então, como conduzir a conversa, como conduzir a nossa relação, saber vigiar, saber dar limite. O ideal é que não passem de 2 horas na frente do computador e eles inventam tanta desculpa para ficar mais. Inventam desculpas a um monte. É só mais esse desenho, é só mais esse vídeo, é só mais essa conversa. E não acaba nunca. Você tem que tomar atitude, às vezes autoritária. Chega. E quando eles estão brincando com quem tem criança pequena, que estão brincando naturalmente com seus brinquedos convencionais, é uma grande paz, uma grande harmonia. E quando eles estão nas distrações eletrônicas, daí a pouco eles estão lá brigando, tomando atitudes bem desagradáveis uns com os outros. Portanto, as mídias, mesmo sendo bem banais, bem naturais, elas acabam irritando, deixando a criança desgastada, irritada. Portanto, temos que controlar o tempo de mídia, se você não quer outras complicações maiores. Tem desenhos bons para as crianças assistirem. Tem uns que até a gente gosta de assistir para rir um pouco, como Mastro e o Urso.
a Dora Aventureira e Diogo Gol, que vão fazendo um processo de educação da criança. Então tem esses 3 desenhos importantes. Tem outros bons também que eu não lembro aqui agora. Esses 3 eu lembro porque eu gosto. Quando estão assistindo, eu sempre assisto um pouquinho com eles. E trazem informações importantes para nós. Portanto, é importante sabermos selecionar, vigiar e incentivar a assistir os bons. Não havendo essa contribuição valiosa, os esforços aplicados na casa espírita tornam-se desagradáveis para a mentalidade infanto-juvenil, que prefere o prazer mórbido, que não sabe discernir, mas que faz parte da sua tribo, considerando a sua conduta espírita responsável por ser diferente na escola e no grupo social, colocando-o fora do contexto vigente. Portanto, temos que ser bem vigilantes para estarmos bem atentos no trabalho que temos que empreender dentro do lar, para não sobrecarregarmos a casa espírita ou não tornarmos a casa espírita desagradável para as crianças. Não quer ir para evangelização, não quer ir para uma cidade? Também não tem mídia social dentro de casa. Não vai assistir. Então tem que saber, isso não é troca, é regra. Nós temos que ter regra. Isso é imposição. Se ele tiver com dor de dente, você leva no dentista. Se ele tiver com outro problema de saúde, você vai procurar a assistência necessária. Portanto, você vai levá-lo à evangelização, vai levá-lo à mocidade, porque é um tratamento de urgência, como nós estamos vendo aqui no estudo, que o jovem se espiritualize, que o jovem eduque-se espiritualmente. Não é uma urgência? Então é um tratamento espiritual tão importante quanto o tratamento físico que você levaria, querendo ou não, a assistência que ele estivesse precisando. É melhor isso do que procurar assistência jurídica mais para frente. Como os pais familiares evangelizadores, quando eu falei assistência jurídica mais para frente, que meus pais falavam assim para mim: cuidado com as companhias que você arruma. Aí citava lá o exemplo, fulano foi pego com algumas más companhias, foi levado junto para a delegacia, e naquela época apanhou bastante, e o pai dele não tinha dinheiro para pagar a fiança, teve que pegar emprestado, fazer uma dívida. Cuidado com quem você anda, porque não tem como pagar uma fiança. E se cair na delegacia, saber educar para enfrentar as adversidades da vida é muito importante. Como você portaria diante de um acidente de carro? Diante do incidente no trabalho? Do incidente no dia a dia? Você sabe conduzir? Você quer impor, quer gritar, quer espernear? Quer tratar com falta de cortesia? Saber portar-se dentro dessas situações é de extrema importância. E é importante também saber que os jovens muito rebeldes, muito agressivos, existe tratamento nas terapias energéticas naturais, como o floral de Minas, tem um floral que chama Fórmula do Adolescente, que é para equilibrar as emoções do adolescente. Muito útil para ajudar as pessoas, os pais nesses momentos às vezes difíceis. E que também pode ser usado pelos pais, porque se o comportamento dele está dentro de uma falta de controle das suas emoções, o floral vai ajudar. Embora algumas pessoas não gostem que a gente fale de terapias naturais, mas é importante esclarecer e ajudar. E está no Evangelho que nós devemos fazer o bem na medida de nossas forças, e muitas das vezes os nossos conhecimentos são utilizados pelos Espíritos para ajudar a amenizar o sofrimento dos outros. E sempre que a gente pode ajudar a amenizar o sofrimento, a gente deve ajudar. Portanto, a nossa conduta dentro do lar, dentro da casa espírita, na rua, no trânsito, no ambiente de trabalho, deve ser baseado nos princípios cristãos. Não há método mais eficaz para a aprendizagem do que a lição do exemplo. Então, saibamos dizer para aquele que nos fechou: vá com Deus, ao invés de dizermos, às vezes, tantos impropérios inapropriados. Que consequências podem ser observadas na casa espírita e no movimento espírita quando há adequado apoio à realização da tarefa de evangelização espírita junto à criança e ao jovem? Pergunta bem simples. E o que nós podemos entender? As consequências são as dadivosas incimentações que se transformarão em seara de amor e de luz no futuro, construindo uma sociedade consciente da sua responsabilidade e um movimento saudável, livre de adaptações, de adulterações, que soe conectar, acontecer com toda ideia nova quando se espraia.
sedimentar os ensinamentos espíritas, transformando o futuro num caminho de luz, de paz e de fraternidade. Porque é importante entendermos que os ensinamentos espíritas é a revivescência dos ensinamentos de Jesus. Tudo que a doutrina espírita ensina é praticarmos o Evangelho de Jesus na nossa vida, na nossa conduta diária, em todos, no mais ampla concepção da palavra. Portanto, precisamos saber que tudo isso depende da responsabilidade de cada um de nós. Não importa a tarefa que estamos exercendo. Onde estivermos, o que estivermos fazendo, temos que procurar fazer com responsabilidade, com amor e com compaixão. Construindo-se mentes sadias e conscientes da sua responsabilidade, tem-se o porvir seguro, favorecendo-o com as mais belas edificações da sabedoria e da felicidade. Construir o amor, a sabedoria, o discernimento em cada uma das nossos atos é para que nós entendamos que mentes sadias são conscientes de suas responsabilidades. E o porvir será tanto melhor, tanto mais seguro, quanto mais consciente e responsável foram as nossas atitudes hoje. Tem um provérbio indiano, mais precisamente budista, que diz que o jovem que não sabe contornar suas energias, que não sabe educar suas energias na juventude, termina a vida como uma garça velha diante de um lago seco tentando achar um peixe. Então nós precisamos saber que temos que saber conduzir nossa vida com sabedoria, com discernimento, para termos mais felicidade ao longo de toda a nossa existência. Atribulações teremos, distúrbios sociais existem aos montes que nos afetarão, problemas econômicos, políticos, sociais, mas se nós estivermos bem evangelizados, saberemos enfrentar cada uma das adversidades e contornar muitos obstáculos, naturalmente. Portanto, a importância de construirmos a nossa inteligência emocional e principalmente a nossa inteligência espiritual, que é mais sutil, mais sublime do que a emocional. Como a espiritualidade observa, a atuação e o desempenho dos evangelizadores e colaboradores da evangelização é que orientações podem ser oferecidas com vistas ao contínuo aperfeiçoamento de sua ação junto às crianças e aos jovens. Então, nós precisamos rever muita coisa, não precisamos? E aqui está falando de uma coisa muito importante: contínuo aperfeiçoamento de sua ação. O evangelizador tem que estar sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando. Tudo na nossa vida requer aperfeiçoamento. Você entra numa empresa para fazer um trabalho. 2 anos depois, o seu trabalho já mudou várias vezes, principalmente quando você lida com informática ou eletrônica. Tudo vai mudando dinamicamente com a velocidade assustadora. E para nós adaptarmos a essa sociedade, nós temos que ser flexíveis. Nós precisamos, então, saber que temos que estar em contínuo aperfeiçoamento. Todos nós, em todas as nossas profissões, em todas as nossas ações e atitudes. Precisamos, então, melhorar o nosso desempenho, melhorando o nosso aperfeiçoamento. Estudando, conversando, participando daquelas trocas de informações, dos diálogos agradáveis no final do estudo, da reunião, para sedimentarmos melhor determinadas informações. Somos espíritos eternos e imortais. Mas também somos perfectíveis. E para atingirmos a perfeição, precisamos do contato social, conforme nos mostra o Livro dos Espíritos. E esse contato social, dentro dos grupos da equipe de trabalhadores, é fundamental importância. Mas aí você pode dizer assim, mas a minha casa é pequenina, eu desempenho função em 3, 4 departamentos, porque não tem tanto trabalhador. Aí entra uma outra coisa que Kardec frisou lá no Livro dos Médiuns, no finalzinho. A inter-relação entre as casas espíritas. Realizando congressos, seminários, reuniões de interação. Aí tem aqueles que falam assim, não posso ir naquela casa que eu não posso misturar os meus espíritos com aqueles espíritos. Já ouvi isso? Vamos parar com isso. Nós temos que procurar, sim, interagirmos entre as casas espíritas. Podemos estar sob o processo de obsessão, de fascinação, de subjugação.
E essa interação irá nos proteger, irá nos fortalecer. Mesmo que inicialmente nos sintamos mal, mais para frente voltaremos a nos sentir bem, a nos sentirmos revigorados e melhor colaboradores do bem. Mas vamos para a resposta da espiritualidade. Diariamente, reencarnam-se na Terra servidores que se comprometeram no mais além com atividades de evangelização infanto-juvenil. Por essa razão, irão eleger a idade adulta o magistério. A vivência doutrinária das doutrinas psicológicas, sociológicas, para poderem, bem equipados culturalmente, desincumbir-se da tarefa de preparar as gerações novas. Olhe os preconceitos. Atividades doutrinárias na área psicológica, sociológicas, para se equiparem culturalmente. Nós estamos abertos a receber pessoas mais cultas do que nós? Com mais esclarecimento, com mais conhecimento do que nós? Precisamos, pois, estarmos bem atentos. Precisamos, pois, estarmos bem fortalecidos com as forças que nos conduzem à vida, que nos orientam, que nos fortalecem. Façamos, meus irmãos, o possível para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Façamos o melhor possível para que sejamos bons servidores das causas do bem. E possamos, então, vivenciarmos bem a doutrina espírita. E dentro da vivência, para vivenciarmos bem a doutrina espírita, precisamos também sermos receptivos a quem chega. Mas ser receptivo a quem chega não é deixar as nossas funções por conta deles sem que eles estejam o devido preparo. Porque ter conhecimento na área da psicologia, do magistério, da sociologia, não quer dizer que saibam gerenciar uma casa espírita. Então as coisas são mais complexas do que pensamos. Tem que ter boa interatividade e, logicamente, respeito entre todos. Os mentores das instituições espíritas providenciam para que não faltem trabalhadores habilitados no mais para o Ministério de Manutenção e de Desenvolvimento da entidade, dependendo da sua preservação daqueles que a dirigem e orientam. Então, todos nós não temos que ter medo da ação dos espíritos das trevas, não, gente. Temos que ter respeito, sim. Mas temos que ter coragem de enfrentar certas adversidades. Temos que ter discernimento para saber quem está nos influenciando e de que forma estamos sendo influenciados. Como conduzimos a nossa existência, como conduzimos a nossa caminhada. Como realizamos as nossas atividades. Procuremos, pois, entender a importância de trabalharmos eficazmente no bem, construindo amanhã de paz e de luz, para que todos nós sejamos aqueles que estão em constante manutenção para melhor desenvolvermos as nossas atividades. Manutenção do nosso conhecimento, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, atentos aos detalhes, para que não venhamos a cair em situações delicadas. Que mensagem que poderia ser transmitida aos colaboradores da evangelização espírita infanto-juvenil, no sentido de estimulá-los ao constante trabalho junto à criança, ao jovem e aos familiares, e a fortalecer-lhes a fé no resultado de suas ações. E aqui também, gente, nós temos que prestar atenção nos familiares do trabalhador espírita. Nem sempre os familiares do trabalhador espírita são espíritas. E às vezes são espíritas. Mas, dependendo da situação, nós precisamos de fazer um culto do evangelho no lar da pessoa. Ir ali 2 outros trabalhadores fazer o culto. É importante isso. Tem um livro que chama Visita aos Lares e Hospitais. É um livro importante para a gente entender o que significa fazer visita a um lar ou um hospital. Aos doentes. Então, a gente está pensando aqui que é importante ter perseverança no trabalho de evangelização infantil, ter perseverança no aprimoramento, na autoeducação, mas é importante também pensar na família do trabalhador espírita, que muitas das vezes vê seu lar cercado por determinados espíritos que adentram a casa por um momento de vigilância e requer uma ação coletiva de um grupo maior para ter suporte de tirá-los, de tratá-los. É importante pensarmos nisso. O apoio ao familiar espírita
ao grupo espírita, aos familiares que trabalham no grupo espírita, é de fundamental importância para a edificação e para o aprimoramento de todo o trabalho que precisamos fazer. Então vamos à resposta. Tudo de bem que se faz a si mesmo, faz bem. Primeiro passo. Aquele que hoje opera na edificação da sociedade feliz será o beneficiário amanhã da sua afeição à obra de iluminação da consciência. Então, se nós estamos trabalhando pelo aperfeiçoamento da nossa sociedade, nesse futuro e no futuro das futuras reencarnações, seremos beneficiados. Esse é o primeiro passo para estarmos motivados, para estarmos empenhados em fazermos o bem. A trabalharmos a evangelização, porque é uma tarefa sem remuneração, portanto, precisamos nos empenhar da melhor forma possível para fazermos o melhor possível por esses nossos irmãos. Todo empenho, pois, deve ser aplicado nesse abençoado labor. A educação das gerações novas à luz do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que, desde hoje, a harmonia e o bem-estar pela honra de servir tome conta da mente e do coração, prosseguindo na direção do porvir. Vocês já pararam para pensar como é um planeta de regeneração ou em plena regeneração? E um planeta regenerado? Já pararam para pensar? Bom, é importante nós fazermos essas colocações, é importante nós fazermos essas reflexões. Precisamos de refletir sobre aquilo que estudamos, sobre aquilo que pensamos, sobre como nos conduzimos nesse dia a dia. Então, precisamos de tomar algumas posições, algumas posturas. E com isso, a educar as futuras gerações é beneficiar o planeta Terra para nos receber de uma forma mais evangelizada, menos violenta. E se nós trabalharmos bem pelo porvir, certamente receberemos o melhor possível no porvir. E também no mundo espiritual, lógico. Mas isso é trabalhar por interesse. Todos nós trabalhamos por interesse. Portanto, os mentores colocam que a riqueza é um grande impulsionador do progresso. E para o espírito, o grande impulsionador das realizações é sonhar, é buscar um mundo melhor. E uma posição melhor no mundo espiritual e na próxima reencarnação. E às vezes, essa posição melhor no mundo espiritual na próxima reencarnação requer que nós passemos uma experiência entre os pobres da África. Que façamos com a consciência espírita, com a consciência cristã, que sejamos lá o ponto de equilíbrio, que sejamos lá aqueles que dão amparo. Aí você fala, não, mas eu quero reencarnar na Rússia e na China, que são as potências tecnológicas do momento, países que se preocupam em educar o povo. Tudo bem? Mas se você for chamado a reencarnar no Chad, na República Centro-Africana, que vá com a consciência cristã e espírita. E se for chamado a reencarnar na China e na Rússia, países que serão certamente o berço da alta tecnologia do futuro, que sejamos lá com a consciência cristã e espírita. E se formos reencarnar no Brasil, melhor ainda, que vamos sedimentar as informações e aplicar melhor aqueles aprendizados que já tivemos. Aí você fala assim, e no país X, no país Y? Eu citei 2. Você pode citar quantos você quiser. Mas é importante nós começarmos a compreender que o futuro depende do presente. O presente é o grande edificador do futuro. O futuro começa hoje, e hoje tudo converge para um ponto. Amanhã, quem sabe, convergerá para outro. Mas nós devemos aprender a caminhar, conscientes das nossas responsabilidades, conscientes dos nossos ideais superiores, para que a vida sempre possa sorrir para nós, com as grandes verdades que ela nos traz. Que seremos sempre punidos pelos nossos erros e recompensados pelos nossos acertos. E que na balança da matemática da contabilidade divina, tudo é transcendente. Portanto, engenheiros siderais nos julgarão e nos auxiliarão nos futuros que nos esperam. E para você entender a importância de trabalhar no bem, dentro de uma linguagem simples, deixamos o convite para que você leia o livro Futuro Transcendente. E para entender mais sobre evangelização infantil, está aí o livro Sublime Sementeira, para que a gente possa, então, criar em nós a possibilidade de sermos
o fertilizante das sementes que Jesus colocou ao mundo para se tornarem em pérolas de luz que transformarão a humanidade. A mensagem foi de Divaldo Pereira Franco, recebida em 21 de novembro de 2011. Estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. É um momento de interiorizarmos a luz e alimentarmos a alma com valores para a eternidade. Aproveitemos o nosso tempo e eduquemo-nos com os valores do Cristo, pois Ele nos conduzirão para a luz da imortalidade, pois a alma só vive verdadeiramente e é livre quando aprende a amar como Jesus, o Cristo, nos amou. Yakov de Jugashvili. Que possamos, meus irmãos, entender que ao estudarmos para evangelizarmos as crianças, estamos conscientizando a nossa consciência. Estamos nos alimentando de luz. Estamos servindo a Jesus. Que possamos, então, ser aquele que age como um bom pastor, que todas as ovelhas procura conduzir para um repasto de esperança, de fraternidade e de luz. Que a misericórdia divina nos envolva a todos, nos abençoe e nos aprimore, para que possamos estar sempre trabalhando no bem, construindo o melhor, e o melhor fortalecendo nossas almas para as grandes realizações do amanhã. Paz e luz a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela companhia, pelo apoio, pela ajuda. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz e nos impulsione para as grandes realizações do Espírito.